Poxa, eu ia começar falando isso. Que para mim é muito legal estar aqui agora, porque tem menos de 24 horas que eu voltei dessa viagem. E que é muito representativo, porque eu nasci no Rio, mas cresci em Vitória. E aí eu acho que como quem não é de São Paulo e quem não é de São Paulo, basicamente, eu acho que vai entender o que eu vou falar, que eu cresci com aquele padrão muito forte que eu acho que tem nas cidades pequenas, nas cidades médias brasileiras, latino-americanas, em que se é de praia, é mais infernal ainda, que tem um culto ao corpo, que é que existe uma verdade, existe a verdade, você tem que fazer assim, se você não fizer assim, não nem existia a possibilidade de se você não fizer assim, você tem que fazer assim e pronto. E, enfim, eu não fazia chapinha, eu era um pouco gordinha, e eu era CDF, mas eu era baladeira, era um negócio que eu não me sentia engendrada ali naquele negócio do tinha que ser. E aí eu vim prestar o USP, fiz jornalismo aqui na ECA, conheci a cidade quando eu vim prestar vestibular, e aí eu descobri o tal do anonimato e da cidade grande, essa coisa incrível, e comecei a ver um monte de gente diferente, um monte de verdades diferentes andando, e estava tudo bem, eu fiquei absolutamente deslumbrada com isso. E bem, aí eu comecei aqui e comecei a trabalhar e comecei a juntar dinheiro e viajei para o Nordeste. Comecei a achar sensacional essa coisa de viajar. Me formei no dia 3 de dezembro de 2003. No dia 21 de dezembro de 2003, entrei num ônibus para Bolívia. Fiquei lá 1 mês e meio. Foi a primeira vez que eu fiquei muito tempo num país com outra língua, né, observando. Eu não falava espanhol ainda, um portunhol horroroso. Mas vendo aquele monte de coisa, acabei viciando em viajar. E aí, enfim, aí eu fui morar em Buenos Aires, me separei, voltei absolutamente destruída emocionalmente, pobre, mas precisando de ar. E nessa época estava em cartaz o filme O Céu de Sueli. Não sei se vocês assistiram, mas tem uma cena que ela chega no guichê da rodoviária e fala: qual a passagem que você tem para mais longe? E eu tinha milhas que me davam direito à passagem de ida para algum lugar do Brasil. E aí eu fui para Manaus, que era o que tinha mais longe. E fiquei viajando 2 meses e começando a escrever umas coisas, começando a tirar umas fotos. Voltei para São Paulo e consegui escrever matérias e vender matérias e fotos que me pagaram a viagem para a Amazônia. Aí eu deslumbrei, pirei, falei, gente, eu achei a profissão mais legal do mundo, que alguém me paga para ficar fazendo o que eu quero fazer, que é viajar. E aí eu sentei, isso era 2007, eu sentei e comecei a escrever um projeto para... volto. Na viagem da Amazônia, teve um momento que são esses momentos que um monte de informação da vida se junta num ponto. Eu estava no Rio Tapajós, que ali o encontro do Amazonas com Tapajós é Santarém. Eu estava um pouquinho para baixo de Santarém, ficando na casa de um casal ribeirinho, aquele tempo, que não tem nada a ver com essa minha fala assim. E eu cheguei nesse ritmo, né? Vamos ver o que está acontecendo. E ali era isso. Quando pescava o peixe, a gente almoçava. Quando o sol ia embora, tá de noite, né? Vamos dormir. E foi aquele negócio, a gente fez um dia uma trilha para um lugar que tinha uma samalmeira, que era uma árvore, sei lá, que era a largura desse palco, e aquele velho papo do eu sou só uma formiguinha no universo. Quando eu olhei para aquele negócio, falei, gente, o meu corpo entendeu que eu era uma formiguinha no universo. E todo aquele ego do eu tenho que ser, da verdade de Vitória, aquele deu uma derretida, e pelo menos por alguns instantes, o ego deu uma derretida, e eu falei, gente, eu não sou nada. E aí eu senti pela primeira vez com o corpo que eu podia ser qualquer coisa, já que eu não era nada, não importava se eu desse certo, se eu desse errado, o que era dar certo, o que era dar errado. Enfim, eu tentei reter o máximo possível essa sensação de eu posso fazer qualquer coisa. Então aí eu volto, vendo as matérias, não sei o que lá, e começo a organizar o ano seguinte, que era uma viagem X, que virou uma completamente diferente, que eu consegui juntar algumas publicações, uma série de TV, uma série sobre cultura para um site que é muito legal, que é a Televisão América Latina. Quem não conhece, faz jabá, porque aí não tem fundos, não é para grana, nada, é Tal TV, que é super legal, que reúne produção latino-americana feita por latino-americanos. E uma série sobre imigração de mulheres para uma revista. Então, por 9 meses, eu fui do Panamá até os Estados Unidos, sozinha, com uma mochila, conversando com mulheres, viajando sozinha,
com uma mochila menor que a minha, sem o meu cartão de crédito, sem o meu passaporte carimbado, mas era uma identidade muito rápida que eu tinha com elas. Elas eram mulheres da minha idade ou menos, que, em nome de um discurso muito forte, né, que é de uma verdade muito forte, estavam indo para outro lugar. Eu me identifiquei muito porque eu me lembrava de Vitória, que tipo, o caminho para a maioria daquelas mulheres é que não existia uma forma de funcionar, de dar certo, estando onde elas tinham nascido. Era impossível aquilo, elas precisavam sair dali. Elas precisavam se livrar daquele cargo todo, daquela carga toda. E é claro que a América Central, um monte de país que saiu de guerra civil há pouco tempo, que tem um histórico de violência urbana grande, problemas econômicos, problemas sociais, aquilo tudo. É difícil crescer ali, mas em alguns momentos me destruía o coração, porque também você sabe que ela vai para os Estados Unidos, não acredito que a maioria tenha uma qualidade de vida melhor do que tinha no lugar de origem. Mas era o discurso que ela conhecia como... Agora que eu vi que ele vai diminuindo. Um discurso assim que pode funcionar. Eu lembro de uma menina que foi a primeira migrante que eu conheci, eu estava na Costa Rica. Ela era da Nicarágua, ela tinha um bebê que ficou muito doente, ela vendia churrasquinho, não tinha dinheiro para tratar do bebê, e ela cruzou para Costa Rica. Era a terceira noite que ela estava dormindo na praça, no dia que eu conheci ela. E, enfim, ela começou a trabalhar num bar, que logo falaram que ela ia ser garçonete, logo ela entendeu que era um puteiro, e tentaram estuprá-la, não sei o que é, enfim, não dá para saber qual é a história real do negócio. Ela não ligava mais para casa, porque ela tinha vergonha de contar o que estava acontecendo com ela. Eu estava ali fazendo uma matéria, eu entrevistei, e isso ficou dentro de mim, porque eu comecei a escutar essa história semanalmente repetida, né, de mulheres que, pelo resto da vida, iam acordar chorando a saudade dos filhos que elas nunca mais iam ver, às vezes, né? Porque, sei lá, quem chega nos Estados Unidos, às vezes não volta. E isso foi sendo muito angustiante desse lado humano, porque era gente com menos sorte do que eu, né, que pude contestar aquela verdade e buscar outras alternativas. E isso foi sendo muito angustiante. E, em paralelo, eu estava vivendo um sonho, porque eu ia, e aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, que ainda mais eu acho que o TED é uma dessas coisas, o que eu quero fazer na minha rotina? E aí tem uma certa culpa de que a gente tem que trabalhar muito, ainda mais nessa cidade, né, que 14 horas é pouco. E o que eu fazia é que eu gravava as entrevistas, coletava todo o material e falava qual é o lugar mais lindo que tem aqui perto. E aí eu ia para o Caribe, eu ia lá para a base do vulcão, não sei o que lá, e escrevia e editava minhas coisas no lugar que eu queria estar. Eu teve um dia que foi para mim o dia de, nossa, ser feliz é possível, e que bom que eu descobri a tempo, que eu acordei às 9 da manhã, peguei uma bicicleta, andei 6 quilômetros, fui para a praia no Caribe, dei uma mergulhada, fiz uma trilha, voltei, comprei pepino, salame, pão, sentei na praia, assisti o pôr do sol, tomei uma ducha, sentei às 6 da tarde para escrever, meia-noite eu tinha escrito a produção que eu demoro 2 dias para produzir aqui em São Paulo. Né? Não tinha internet, não tinha nada, estava concentrada. E aí eu comecei a pensar, bem, eu quero bolar um esquema de trabalho para mim, que eu seja feliz, eu não preciso estar sofrendo para produzir, né? Eu posso me divertir com isso. E então voltei, depois desses 9 meses, voltei no final de 2007, e ano passado eu passei o ano escrevendo projetos para esse ano, que é esse projeto África. Eu sempre tive o sonho de ir para a África, e, enfim, tinha que aproveitar o momento Copa do Mundo para alguma coisa. E aí eu consegui vender alguns projetos em paralelo, para revista, para site, mas o que me guiou foi um que, partindo do estereótipo africana, era escolher locais com culturas muito diferentes e apresentar várias culturas, várias mulheres que, em princípio, não se relacionavam uma com a outra, e que também somos todas mulheres, somos todas pessoas, né? E questionando essa coisa do qual que é a verdade, o que é se sentir no seu tempo, né? Então eu abri o mapa da África, né, tipo, muito diferente da coisa América Central, que era óbvio que eu tinha que ir subindo. Tinha que escolher alguns países, conversei com algumas pessoas e fui para o Marrocos, Mali, Cabo Verde, Etiópia e África do Sul. E eu acho que a gente podia ver, tem um teaserzinho do que há de ser um documentário longo, espero brevemente. Que
Que isso, ação? La différence entre toi et moi, Regardez-moi dans les yeux. O que me faz sentir africana? Sei que vamos cair em estereótipos. parce que toi tu es blanc, je suis noire. Bon, les amis, je vous présente Elise, qui va passer la journée avec nous, qui est brésilienne et qui est en train de faire des portraits de femmes africaines. And this is the story of the African woman. Eu, sul-americana, moradora de uma grande cidade, solteira, profissional liberal, 30 anos. Saí do conforto para buscar raízes e tentar entender o que nem sempre conseguia. As outras, que moram do outro lado do mar, às vezes no oposto do meu mundo. No fundo dos outros olhos, tentava me imaginar ali, sendo ela, elas, Ici, eu. au pays d'Oran, toutes les femmes sont égaux. Je trouve que je m'inscris dans mon temps dans la société marocaine. Ah, você vem da África? J'aime la tradition, mais je voulais changer quelque chose. I think I live better now after being diagnosed HIV before, more than before, because I know my limits. Ici même, il y a des hommes qui ont 5 femmes, 6 femmes. C'est normal. C'est normal. This man, these sons of Adam. Mais une femme mariée doit se respecter, tu dois t'habiller Aí eu fico correctement. pensando, não, eu vim da África, mas eu vim de Cabo Verde. Da África. Parece que a África é um país enorme, né? Is that love? Et je pense que le message un peu du voile, c'était ça, hein, pour qu'on regarde une femme dans les yeux et pas ailleurs. Ça, c'est la philosophie un peu, mais ça rejoint aussi la philosophie féministe. Il est approprié que chaque société fasse sa propre analyse. Fala de tudo e de nada. Il n'y a pas de modèle parfait de la situation de la femme. Mon mari a 2 femmes. Bon, sur les jours que tu as préparé, donc c'est les jours, ton mari dort avec toi. Mais au fond, nous sommes pareils. On rit pour les mêmes choses, on pleure pour les mêmes choses. Et quand on se regarde dans les yeux, on se comprend. O que me faz sentir africano? Nada, tudo. O que te faz sentir brasileiro? Quer que eu responda? Quero. De repente eu acho a resposta também. Ai, que legal. Foi essa a viagem. E, enfim, eu vou fazendo então referência a algumas das situações. Foi a primeira vez que eu viajei num país. Eu fiz tudo, eu viajei sozinha, né? Tipo, eu fazia câmera, gravava o áudio e carregava a mochila. E foi a primeira vez que eu fui para um país islâmico, né? Quando eu cheguei no Marrocos, eu tinha escutado sobre o mercado de mulheres, que iam me trocar por cabras, que era muito perigoso uma mulher viajar sozinha. E aí eu entendi alguns códigos culturais, por exemplo, que eu jamais poderia olhar nos olhos, né, que não é daquela cultura, que então eu comecei a andar meio com um olhar assim, que tinha locais que publicamente não eram para mulheres, eu não entrava em alguns cafés, que o machismo lá é de uma outra forma, mas lá eu me senti muito mais respeitada como mulher do que em qualquer trajeto que eu fiz na América Latina. Né, eu acho que a probabilidade de eu levar uma encoxada num ônibus em Casablanca e levar uma encoxada agora voltando para a Rua Augusta aqui é muito maior. Então aí eu já relativizei essa coisa do islâmico, né, que a gente tem pesado do machismo. Eu entendi que é outro lugar. Depois eu fui para Cabo Verde, que foi tipo, aí cheguei na Bahia, né, teve uma coisa muito gostosa de, enfim, era um arquipélago que não tinha ninguém morando, que os portugueses chegam lá e colonizam e começam a fazer lá como entreposto para os escravos que viriam para o Brasil, para as Antilhas. Então, uma miscigenação meio que parecida com a nossa, uma língua meio que parecida com a nossa, estou falando preconceitos, mas me senti muito em casa e me deu força para ir para o Mali, que foi tipo, do começo ao fim, nossa, não entendi nada, em tempo algum, que foi muito esquisito.
Porque que eu falo francês básico 2, quase 3, e lá o francês é a segunda língua, tipo aquela que aparece, que tem na Casa de Barro, que o marido tem 2 esposas. Ela fala francês porque ela é professora de francês na comunidade. Lá se falava dogon. Então, assim, já tinha a barreira da língua, que era um negócio absurdo. E tinha da incompreensão mesmo como ela é. Então, naquela vila, que eram 14 horas de ônibus da capital Bamako. Um exemplo besta e escatológico, mas para entender como que ali o mundo era muito distante. Tinha aquela casa, não sei se vocês lembram, que a primeira mulher saía de uma porta, a segunda mulher da outra. Do lado oposto tinha um quarto vazio, que eu imagino que possa ser para uma terceira esposa. O quarto do marido, todos usavam para um pátio central. E aqui tinha uma portinha aberta, que tinha... A primeira porta era o local sanitário, né, que era um buraco no chão, e a segunda era para tomar uma ducha, que lá é água de poço, claro. Então, eu estava na primeira portinha, que não tinha porta, fazendo o número 2, e quando eu vejo, me para a criancinha que morava lá, uma das filhas, e fica me olhando. Não deu para cagar, sabe? Tipo... E essas primeiras coisas de incompreensão cultural, que aqui é um tabu, eu falei, eu não vou falar isso na apresentação. Para a gente é um tabu falar disso, todo mundo riu. Tipo, lá não era um tabu. Lá a noção do indivíduo e do coletivo era uma coisa completamente diferente. Então, eu começava a andar, eu tinha sempre um exército de crianças me seguindo. O que eu adoro criança, o momento é muito divertido. Agora, chega um momento que ela já pediu minha roupa velha, já pediu batom, já pediu lápis, já pediu caneta. Eu já não aguentava mais. Aí teve um momento que eu saí para dar uma andadinha, para dar uma choradinha, porque eu necessitava dar uma choradinha em privacidade. E aí eu sentei num baobá lindo. Quando eu vejo, vem uma criança parar na minha frente e fica me assistindo dar uma choradinha. Tipo, não existia noção do privado lá. Era um outro negócio, além de que eu era uma das poucas turistas, das poucas brancas do lugar. E, sei lá, um dia eu cheguei e eu fui fazer um macarrão. Então, o macarrão era um fogareiro assim, com brasa. Então, eu colocava aqui, eu ficava banando com a mão esquerda, com a mão direita, eu picava cebola, ia colocando. Deu um trabalho infernal e o macarrão ficou o pior macarrão que eu já fiz na vida inteira. E aí eu fui comentar com essa que tem, o marido tem 2 esposas, como que tinha sido difícil, que eu não imaginava que era tão difícil fazer macarrão ali naquele negócio. E ela me respondeu falando, bem, a vida de vocês é muito fácil, porque vocês têm pia, vocês têm fogão, vocês têm tudo. E aí me deu um branco, porque eu falei, como que eu vou explicar que eu gasto 30 minutos, sei lá, do meu dia fazendo isso, né? Você vai, coloca água para ferver, vai tomar banho, volta com o café, passa o rímel, vai comendo pão, vendo o e-mail, que minha vida era uma outra coisa. A minha vida não estava naquele lugar, sei lá, eu pego o trânsito para ir trabalhar, eu gosto de ir no cinema, às vezes eu viro noite editando filme. Era um negócio tão distante que eu me senti agressiva contando. Então ali se abriu um abismo que eu entendi que nem ela entenderia o meu mundo, nem eu dela, não com uma semana de turismo. Entendeu? De repente, morando ali, seria outra coisa. Só que quando eu volto para a capital com essa sensação, juro que eu já vou acabar, eu estava muito angustiada. E essa incompreensão, né, de você não entender o outro, de não conseguir se colocar naquele lugar, porque uma coisa era as mulheres na América Central, que eu entendi o contexto e falava, eu posso concordar ou não com o que ela está fazendo, mas eu me imagino nesse lugar. Quando você não tem essa comparação, abre-se um abismo, e aí, retomando a primeira palestra, que o lugar da incompreensão, de quando a minha verdade é o que existe, nenhuma outra mais existe, é o preconceito. Eu voltei odiando País Dogon. Eu queria que aquele lugar sumisse do mapa amanhã, porque era inútil ter um lugar daquilo. E aí eu entrevisto aquela socióloga que fala em francês, que acha apropriado que cada sociedade faça a sua própria análise. E ela continua falando, eu vejo que aqui, sim, a extirpação, que fala quando tira o clitóris? Então, a poligamia, as mulheres trabalham muito mais do que os homens, mas eu sou casada com um europeu, ela falava, eu estou acostumada a ir para lá, e quando eu vejo a quantidade de mulher sozinha e solitária que existe, e aí, quando ela falou isso, eu saí daquela minha arrogância,
creendo colonizadora, porque nem isso, né? Mas esse salto alto da quase branca, da grande cidade, e consegui, por 1 milésimo de segundo, me colocar no lugar daquela mulher e falei, gente, nossa sociedade é uma loucura. E quando eu vi a minha verdade destruída, eu tive que destruir a outra também, aquele meu preconceito. Então, a ideia é um pouco que eu viajo, que é para entender muito essas causas pessoais, para me colocar à prova a todo tempo, para colocar as verdades à prova a todo tempo. E a opção de fazer vídeo com isso é para poder dividir com as amigas de Vitória, né, sei lá, com as pessoas que ainda estão com uma verdade, que existe um monte de verdade. Então, que foda-se, entendeu? Que vai, vamos. E é isso.